para te ajudar. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o uso capião com base no provimento 65. O provimento 65, que é esse que está na mão do professor, ele regulamentou o uso capião feito no cartório. No cartório, no passado, não era possível fazer uso capião. Nós vivemos um momento de descentralização. O judiciário, ele quer passar para o cartório as coisas, para desafogar o judiciário. Lembrando que cartório, tem vários cartórios, cada um com a sua atribuição, tem as suas atribuições diferentes, mas o cartório é delegação do Tribunal de Justiça. O provimento 65, ele vem posterior ao Código de Processo Civil, que regulamentou o uso capião extrajudicial. Extrajudicial não confunda com administrativo, porque administrativo é um uso capião próprio, teria um procedimento próprio. Por isso, falar uso capião extrajudicial e administrativo é a mesma coisa, atualmente estaria errado. O nome correto é uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial eu preciso fazer no cartório. O registrador registra e o tabelião de notas lavra a escritura pública desse uso capião. O uso capião feito no cartório foi regulamentado pelo Código de Processo Civil e aí, naquela bagunça, ninguém tinha respostas, né? Vem o provimento 65 para criar diretrizes, porque ninguém tinha entendido nada sobre esse uso capião. E aí o que acontece? Olha só, na minha opinião, o provimento 65 ele é fraquinho, viu, gente? Eu acho que o provimento 65 ele tinha que ser mais didático, esclarecer mais dúvidas. Mas ajudou. Como diz o Tiririca, pior que tá, não fica, né? Então melhorou um pouquinho. E aí, o que acontece nesse provimento 65? O provimento 65 começa com o artigo 1, que fala que o procedimento de uso capião extrajudicial ele é feito no âmbito dos serviços notariais juntamente com o registro de imóveis, conforme a alteração do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Claro, esse uso capião é feito no cartório, extrajudicial. Tá bom, o artigo 1 começa pelo menos falando, é feito no cartório. Não vejo aqui uma ajuda, um auxílio no artigo 1º. Artigo 2º. Sem prejuízo da via judicial é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial, formulado pelo requerente, representado por seu advogado ou defensor público. Então, o artigo 2º do provimento fala que não precisa trazer prejuízos ao judiciário. Eu posso ir no cartório, não tem nada a ver com o judiciário. Tá bom, também não muda muita coisa, na minha opinião. Aí no próprio artigo 2º, nós temos aqui os parágrafos. O primeiro, o procedimento que trata poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis de uso capião. Ou seja, qualquer uso capião, inclusive esse da aula que nós estamos falando, o uso capião de abandono de lar. Tá aqui, ó, o fundamento tá aqui. Esse provimento abrange qualquer modalidade de uso capião. Parágrafo 1º do artigo 2º. Depois, parágrafo 2º, será facultada aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial. O parágrafo 2º do artigo 2º deixa claro que não é pré-requisito passar lá no cartório para depois ingressar com a ação no judiciário. Para você que é advogado, aluno meu, você é forte, hein? Advogado não pode ser fraco, não pode ir na onda dos outros, hein? Tem vários juízes, né? Cada um defende o seu lado, solta um despachão quando você distribui a ação de uso capião, ele solta um despacho. Olha, você poderá levar para o cartório, viu? No cartório é aceito, hein? Ou seja, está te induzindo a ir para o cartório. E aí tem advogado que cai nessa. Ele mandou para o cartório, eu vou. Para com isso. Faz uma petição e fala, juiz, muito obrigado, tá? Conforme artigo 2º, parágrafo 2º do provimento 65, é facultativo e eu quero usar o judiciário. Beijo, abraço e vambora. Bola pra frente, segue a vida. Segue andamento. Vamos lá. Para de acreditar, né, nas coisas. Para de endeusar. Juiz é Deus, para. Respeito, vamos respeitar todos. Todo mundo é igual, tá? Todo mundo é igual. Não existe hierarquia, tá no estatuto. Depois aparece aqui, ó, parágrafo 3º do artigo 2º. Homologada a existência ou deferida a suspensão, poderão ser utilizadas as provas produzidas no judicial. Ou seja, se você faz uso capião no judiciário, você pode aproveitar essas provas aqui no uso capião extrajudicial no cartório, tá? Parágrafo 4º. Não se admitirá o reconhecimento extrajudicial da uso capião de bens públicos. Então, ponto importante, hein? O provimento 65, artigo 2º, deixa muito claro, muito bem definido, no artigo 2º, lá no parágrafo 4º, que uso capião de bem público vai para o judiciário. Professor, mas eu aprendi na graduação que não cabe. Calma. Teoria é teoria, prática é prática. Cabe sim. Porque o imóvel público tem várias destinações. Dependendo da destinação, cabe uso capião. Cabe e ganha. Você consegue êxito, cumprir a função social da propriedade. Depende do imóvel público. Tem que ser feita uma análise de qual classificação. Que tipo de imóvel público é esse?
mas fato é que, segundo o provimento, no cartório não pode, tá? Aparece aqui, ó, 3. O requerimento do reconhecimento extrajudicial de uso capião atenderá no que couber os requisitos da petição inicial, que é o artigo 319. Então, o requerimento do uso capião extrajudicial feito no cartório é parecido com o 319 de uma petição inicial. Então, deixar claro isso também. Ou seja, tem que constar a modalidade de uso capião, tem 36, você vai escolher uma, vai apontar a origem e as características da posse, o nome, estado civil de todos os possuidores anteriores, cujo tempo de posse foi somado ao requerimento da posse, depois o número de matrícula do imóvel, o valor atribuído ao imóvel. Então, aqueles requisitos que nós estamos acostumados lá no judiciário, dentro desse requerimento, deve também aparecer, deve constar. Artigo 4º aqui. O requerimento será assinado pelo advogado ou defensor público. Também tirou outra dúvida. Muita gente, professor, esse uso capião não precisa de advogado. Precisa. Ou de defensor público. Tem que ser assinado por ele. Depois o parágrafo 4º diz assim, no inciso 1º, ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio, requerimento. Ou seja, esse uso capião precisa de uma ata notarial, que é a ata, que é a escritura pública de uso capião, que vai ser feito o registro. E é isso que explica muito bem o artigo 4º do provimento, tá? Então, inclusive, tem várias letras aqui que explica quais são os documentos. Planta, manual descritivo, explica as informações também de notas, competência, justo título. Então tá tudo aqui também. Então aparece aqui também. Depois, vai embora, né? Aí nós vamos lá, parar lá no artigo, que é o artigo, cadê? Artigo 6º. Para reconhecer o uso capião extrajudicial de unidade autônoma, integrada a condomínio edilício, regulamentado, constituído e com construção averbada, bastará a anuência do síndico. Então tem que ter a anuência do síndico, era um ponto polêmico, aqui mandou bem o provimento 65, já esclarecendo essa situação. Artigo 7º. Na hipótese da unidade uso capienda localizar-se em condomínio editício, constituído de fato, ou seja, sem respectivo registro do ato de incorporação, ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares constante da matrícula do imóvel. Então, mais uma regra também envolvendo o direito condominial. Artigo 8º. O reconhecimento extrajudicial da uso capião por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício comum da posse. Também muda nada. Artigo 9º do provimento 65. O requerimento, juntamente com todos os documentos que o instruírem, será atuado pelo oficial de registro de imóveis. É isso. Depois de todo o procedimento, através de escritura pública, documentos, isso vai ser lavrado, vai ser registrado lá no cartório de registro de imóveis. Então, nós temos aqui, ó, o provimento 65, né? Esse é o provimento 65, tá aqui, ó. Esse é o provimento 65, que veio realmente regulamentar essa questão dos capião extrajudicial, porque era uma bagunça danada. Mais um detalhe importante que eu queria ver com você, quando eu falei de uso capião, de abandono de lar, não esquece não, tá? Lá no artigo 1240A, nós temos aqui o parágrafo, é isso mesmo, o parágrafo 1º, e está escrito aqui, ó, o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. Então, o uso capião de abandono de lar, que é conhecido como sanção, punição dominical, ele é um direito de uma bala só. É um revólver que tem uma bala, acabou a bala, acabou. Porque ele só pode ser exercido uma única vez. Professor, qual o sentido disso? Eu acho, gente, que o sentido disso, sabe qual que é? O sentido disso é evitar fraude, né? Não tem aquele filme, não sei se você já assistiu, A Viúva Negra? Ela casava e matava o marido só para ficar com os bens? Talvez aqui, sei lá, vamos dizer que ele ou ela cria o hábito de sumir com um outro 2 anos, né? Sei lá, sequestra por 2 anos só para fazer uso capião. Então, só vale uma vez só, tá? Então, interessante também esse entendimento aqui. Legal, então finalizamos nossa aula aqui no que diz respeito a esse assunto.